O sol nasce no leste, banha a terra com amor. Os seus raios cintilantes trazem energias e calor, pois é a vida brotando no seio da terra quente, pois do pão a moradia ela nos dá de presente. Por isso exalta a Mãe Terra pelo seu divino ventre. É com esses versos de Teodorico Boa Morte que começamos nossa jornada. Uma homenagem à força da natureza e à generosidade da terra que abraça Nova Almeida, essa vila de pescadores que respira tradição, história e cultura. Aqui, onde o mar encontra o céu, em uma sinfonia azul, a vida se revela em ciclos. Ao amanhecer, os pescadores enfrentam o horizonte infinito, desbravando as águas que sustentam gerações, redes lançadas com esperança, barcos que dançam ao sabor das ondas. A história tecida com o sal do mar. Nova Almeida não é apenas uma vila, é um coração que pulsa no ritmo da fé e da tradição. Hoje a gente se debruça na história, no resgate da história de Nova Almeida. O meu nome é Abelardo Barbosa Banho, sou nascido em Nova Almeida em 1945. Meu nome é José Couto Soares, nascido em Nova Almeida em 1955. Meu nome é Cláudia Helena Modesto, sou a mãe da Lohane, pescadora de Nova Almeida. Meu nome é Maria de Lourdes. Meu nome é Carla Rosane Barcelos, tenho 58 anos, nasci em 1966 e vim para Nova Almeida em 74. Sou Cleusa Paixão, moradora do Parque das Gaivotas, na realidade fundadora, né, gente? Eu estou aqui desde 1993. Meu nome é Ezequias Camargo de Souza, conhecido no meio do motociclismo como Baiacu. Meu nome é Felipe Davi, né? Sou filho de Dr. Milton Davi. Meu nome é Marcos Rogério Moreira e eu sou pescador de Nova Almeida desde 1990. Meu nome é Vacinto Rosário Bento, mas ninguém aqui me conhece por esse nome. Eu sou chamado de Mestre Zé Bento. Nas oitavas de Natal de 1556, quando Brás Lourenço chega com a sua comitiva na até então aldeia de Iapará ou Japará, que era como os índios tupiniquins que aqui já habitavam, falavam. E aí ele preparou, ergueu uma igrejinha de palha para que no dia 6 de janeiro pudesse estar inaugurando, criando até então, aí sim, considerado por ele a Vila de Reis Magos. Eu sou o professor Alcir, fui professor do Leonor Miguel Felrosa, depois eu fui trabalhar no Julite, lá fui diretor, depois fui diretor do Valeriano também, dos quase 40 anos dedicado mais à educação, eu estive voltado sempre para os valores culturais locais. A banda de Congo, a festa era toda programada ali. Como é que era feita a festa antigamente? Era puxada, fazia espécie era um carro de boi, puxado por duas juntas de boi, passava um lençol em frente daquele carro de boi, um lençol branco, e baseado nessa cultura, as pessoas saíam puxando aquele carro de boi com mastro em cima, velas acesos, cantando, rezando. A festa era uma tradição que saía ali da rua de dentro, rodava todas as ruas da rua de Nova Almeida, ia pé da ponte, voltava, vinha ali, aqui no seu Quincas, dali voltava para subir, para enfincar o mastro, entende? Mas a tradição era isso, era uma coisa mais religiosa,
uma coisa na qual as pessoas saíam lá da Serra, saíam lá de Putiri para vir aqui participar. E o que acontecia em Nova Almeida? Aqui era duas festas. Tinha uma festa no dia 25, que era comemorando São Benedito, e tinha outra festa no dia 20 de janeiro, que era a comemoração de São Sebastião. Entende? Com o crescimento de Nova Almeida, o que aconteceu? O prefeito da Serra, na época, sentou aqui com a comunidade, com os mestres da Banda de Congo, para levar, no dia 26, a Banda de Congo para apresentar lá na Serra, para fazer parte da festa da Serra, que acontece dia 26 de dezembro. Aí o que acontece? Aí a gente não pôde comemorar aqui em Nova Almeida mais as duas festas. Só comemora a festa do dia 20 de janeiro. A festa do dia 25 não se comemora mais, porque a banda está se preparando para ir dia 26 para a festa da Serra. A minha amiga aqui é a rainha do Congo, e hoje ela, além de rainha do Congo, ela é coordenadora do Congo Nova Almeida. O Congo, aqui no país, vem desde a escravidão negra. Quando os negros vieram para o Brasil, muitos deixaram família, deixaram até filhos. Então aqui no Brasil, nós sabemos que eles viveram um tempo muito difícil. Então ficava na senzala, trabalhava de segunda a sábado. No domingo, e os negros aproveitavam, tiravam madeira, onde eles estavam desmatando, fazendo as plantações, eles aproveitavam as madeiras e faziam esses instrumentos bem rústicos, que não é igual agora que é pintadinho, bonitinho, não. Era feito de qualquer jeito, fazia a casaca, como Zé Bento falou, a casaca era sem cabeça, era só, na época eles davam o nome de reco-reco, tinha o tambor e tinha vários instrumentos. Passando por aqui juntamente com outras comitivas, o padre José de Anchieta, hoje, né, já canonizado, ele trouxe em torno de mais ou menos de 200 a 300 índios e começaram o aldeamento. E a igreja se inicia a construção da obra, permanecendo sempre ainda a igrejinha de palha. Nesse momento da construção da igreja, através do trabalho indígena, onde eles traziam pedras do Recife e de mão em mão, passando de mão em mão para chegar até então sonhada construção, em 1580 ela se faz completar a primeira parte, que é a igreja, que a gente chama de nave da igreja. Dali em diante, eles deram sequência e aconteceu a construção do restante da igreja, que é onde está a residência Reis Magos. A residência, na verdade, junto com a igreja, formou-se o maior centro catequético da história do estado, da província do estado do Espírito Santo, que na época assim que era chamado, e começou ali, de fato, a administração da então aldeia, que ainda agora sim chamava Vila de Reis Magos. Essa aldeia, ela foi tomando corpo, foi crescendo. Os jesuítas da época nomearam padres da própria equipe deles que vieram, e começou-se assim então a administrar o que para eles representavam administrativamente o que era Nova Almeida. Uma vila muito próspera, uma vila que crescia muito. Eles também administravam de forma muito coerente, como se fosse uma administração pública, porém de cunho religioso catequético. Quando chega a 1759, que Marquês de Pombal, assumindo a jurisdição política brasileira, ele expulsa os jesuítas do Brasil. Aí a comarca é criada. A partir desse momento nasce sim a vila, que então era Aldeia Nova, Vila de Reis Magos, primeiro Iapará, passa a se tornar Nova Almeida.
língua, que é mais assim. Gosto de sentir a minha língua roçar a língua de Luiz Camões. Gosto de ser e de estar e quero me dedicar a criar confusões de paródia, entre uma confusão de paródia que furtem dores e curtem cores como camaleões. Gosto da pessoa na pessoa, da rosa no rosa. E sei que a poesia está para a prosa, assim como o amor está para a amizade. E quem há de negar que essa ali é superior? E deixe os portugueses morrerem à míngua. Minha pátria, minha língua, fala, mangueira, fala. Flor do lado, sambó do Luz América Latina em pó, o que quer, o que pode essa linguar? Vamos assentar para citaches do paulistas e o falso inglês relax dos surfistas. Sejamos imperialistas, cadê? Sejamos imperialistas. Vamos na verotição tchutchu de Carmen Miranda e que o Chico Buarque de Holanda nos regate, checkmate, explica-nos Luanda. Ouçamos com atenção os deles, os dela da TV Globo. Sejamos o lobo do nome, lobo do lobo do lobo do nome. Adoro nomes, nomes em de coisas como ram e ima. Nome de nome, como Scarlett, Mundi Chevalier, Galdo Matoso e Arrigo Barnabé e Maria da Fé. Incrível! É melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão, mas se você tem uma ideia incrível, é melhor fazer uma canção. Está provado que só é possível filosofar em alemão. Blitz quer dizer currículo, Hollywood quer dizer Azevedo, e o recôncavo, meu medo. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero fátria. A língua é minha pátria, e eu não tenho pátria, tenho mátria e quero fátria. Poesia concreta, prosa caótica, ótica futura. Sandro Ré, será que ele está no Pão de Açúcar? Tá crau de broco. Nós tanto falamos negros que sofrem horrores no gueto do Harlem. Livro, disco, fita e amanchei, e deixo que digo, que penso, que falo. Tenho várias recordações maravilhosas. Já tivemos aqui desastres ecológicos, né? Já quebrou um rio aqui no meio, que rachou Nova Almeida ao meio. Não tinha Ponte Nova, só tinha Ponte Velha. Não sei se as pessoas lembram disso. A Ponte Velha só era um carro de ida e um de volta, não passava dois carros, né? E eu tenho muita saudade desse tempo que não tinha polícia, não tinha regime e todo mundo se respeitava. Nova Almeida era um lugar que você podia dormir e deixar o carro aberto com a chave dentro, que ninguém pegava, ninguém fazia nada. Hoje nós tivemos, né, um boom do progresso, né, que, lógico, todo progresso é bom e é ruim, né, faz bem para a cidade e faz mal. O bem que fez é que trouxe uma grande população, que aqui era uma pequena população. E o mal é que destruiu nossas belezas bucólicas, né, muitas. Aqui em Nova Almeida a gente pegava lagosta no tapa. Ah, quero falar uma coisa muito importante. Nós tivemos em Nova Almeida, quando eu cheguei aqui, um cinema. Tinha um cinema em Nova Almeida, entendeu? Em 74 nós tivemos cinema aqui, até 80 nós tivemos cinema em Nova Almeida. Outra coisa muito importante que também nós tivemos aqui, um litoral norte, entendeu? Que era um jornal que fazia toda a região do litoral, de Bicanga. Nós chegamos a ir até Itaúnas, entendeu? Um jornal que eu acho que todo mundo lembra aqui, um maravilhoso, contava os eventos, contava as fofocas, tinha nossas colunas, né? Coisa muito interessante. Quero falar da Dona Chiquita, que é a dona da padaria Reis Magos, que eu cheguei aqui, ela era uma senhorinha e eu era uma criança. Hoje eu sou uma senhora e Dona Chiquita continua uma senhora. Eu mudei, Dona Chiquita plastificou. Entendeu? E mais o que eu posso falar? Da minha mãe, do meu pai, que também. Meu pai está aqui desde 65. Entendeu? Então ele viu isso aqui quando era Alcibiades, grande pescador de Nova Almeida, entendeu? Filho do seu Casaca, que era o fazedor de casaca de Nova Almeida, entendeu? Era o pai do Alcibiades. O Congo aqui é a coisa mais maravilhosa do mundo, porque para mim é o único Congo do Espírito Santo que tem raiz, que não toca os filhos, os netos, os maratimbas, entendeu? Você pode até tocar o Congo daqui, você entrar, você faz uma participação, mas fazer parte da banda você não faz, só faz parte da banda quem é de Nova Almeida, quem tem a família que nasceu, que o vô tocou, que a avó tocou, é uma transição, né? Vão passando, né? De pai para filhos. Eu gosto muito de Nova Almeida, eu gosto muito de Nova Almeida. Sou apaixonada. Por quê? Eu sou uma figura que falam que eu sou homossexual. Eu acho que eu sou bissexual. Aliás, eu nem sei o que eu sou. Porque eu me sinto só Carla Rosiane Barcelos. Eu acho que a sexualidade não tem que denominar. Entendeu? Nós somos um ser, nascemos um ser, uns com opções sexuais diferentes, outros com
corpo, querendo ter um corpo, querendo ter outro corpo, e eu não. Eu sou uma mulher que nasci mulher, mas minha opção sexual é mulher. Eu gosto de homem só pra ver, entendeu? Eu sou mulher e aqui em Nova Almeida eu nunca sofri preconceito. O município de Nova Almeida é criado em setembro, dia 15 de setembro de 1759, e começa a sua jurisdição a partir de 1760. Nesse período aí, foi o período áureo, sem administração. Foi criada uma Câmara de Vereadores, da qual uma comarca foi formada por vários componentes, todos eram indígenas, todos de formação indígena, e dali se desenvolveu. E a aldeia começou a crescer. Torna-se uma das maiores vilas indígenas da história do país, chegando a ter uma quantidade de quase 6 mil índios e um território, porque em 1610, quando o padre João Martins pediu ao governador da província um pedaço de terra, ele deu uma sesmaria de 6 léguas, que seria de Coaripe, que hoje é Jacaraípe, seria em torno de 6 quilômetros de mar adentro. É como se formasse um quadrado de 36 quilômetros. Então ia de Jacaraípe até Fundão. Então englobava Biriricas, Santa Cruz, Timbuí e Fundão. Essa jurisdição começou a enfraquecer com o passar dos anos devido ao enfraquecimento da vila. A vila começou a perder, de certa forma, a característica um pouco também de vila, e Dom Pedro chega aqui em 1860, a igreja pernoita na igreja e doa 500 contos de réis ainda para fazer alguns reparos, que a igreja se encontrava em situação bem difícil, e Nova Almeida já enfrentava vários problemas a nível de questões de pobreza, questões administrativas, a paróquia já não funcionava como antes, já tinha perdido força, de certa forma, administrativa e política. E em 1900 começa um novo período. Esse período é o período que algumas pessoas começaram a administrar no período de 2 em 2 anos, a tal, então, Nova Almeida, que esse nome veio para diferenciar a cidade de Almeida, de Portugal, que tinha uma certa semelhança. E aí começou-se administrações locais já enfraquecidas. E até 1921, quando ainda então meu tio-avô foi de 1916 a 1918, no primeiro mandato, intendente, nomeado pelo governador, e de 18 a 20, levando a comarca depois para Fundão, onde Nova Almeida começa a perder força. Perdendo força, Nova Almeida era administrada agora já por Fundão, e não mais por Nova Almeida própria, e acabou ficando um território, de certa forma, sem uma certa mais importância, como até então a história conta. E aí a Serra anexou, veio a construção da ponte de madeira, ponte primeiro de madeira, com a inauguração dela nos meados de 1939, e aí Nova Almeida vai tomando o seu porte, vai tomando a sua função novamente, quando Serra anexa o território de 91 quilômetros quadrados, que é o que tem, que é o território que ocupa Nova Almeida, sendo o 5º distrito do município da Serra. E assim seguiu até os anos atuais, sendo um dos distritos da Serra.
Foi aqui que eu consegui alguma coisa para viver até hoje com a minha família. Eu fiquei 50 anos aqui, eu adquiri minha família aqui e criei eles com a pesca, que dava muito camarão, pescadinha, e vários peixes, né? Hoje nós não temos mais nada. Hoje a pesca é... Você vai pescar com barco aí, você pega, onde antigamente você pegava 40, 50 quilos, hoje você pega 7, 8 quilos de peixe, pesca. Porque ela desvalorizou muito o mar, né? Não tem mais, é muita... E depois de uns tempos pra cá, até depois que aconteceu esse desastre aí, que ficou pior. E agora você vê imagens exclusivas de um novo desabamento que aconteceu esta semana em Mariana. Isso é muito preocupante. Nas imagens, o que restou da barragem de rejeitos da mineradora Samarco. Elas foram gravadas pelo sistema de segurança da própria empresa na quarta-feira. Parece sólido, mas aos poucos vai se desmanchando. 12:16, cai o primeiro bloco de rejeitos. Começa uma enxurrada. Em menos de 1 minuto, mais de 1 milhão de metros cúbicos de lama e terra desabam e formam um mar de lama. Até a Foz, no Espírito Santo, no Oceano Atlântico, a lama percorreu ao todo mais de 800 quilômetros. Depois desse desastre aí, aqui acabou. A nossa área aqui acabou. Nós íamos pescar, na época eu ainda estava pescando, quando deu o desastre aqui. Eu ainda estava pescando. Nós íamos pescar e quando você largava a rede, o barco arrastava o balão poucos metros e parava de tanta lama. Então com a lama que nós nunca tínhamos visto. Aí aquilo ali foi tapando os buracos das pedras, onde os peixes viviam, e foi jantando. Aí não... ficou muito difícil. A nossa pesca aqui ficou difícil, depois que aconteceu isso aí foi bem pior. Esse rio era lá, passava lá. O rio passava, acho que uns 70 metros ou 100 metros daqui para lá. Eles aterraram tudo aqui e ficou desse jeito aí, ó. Botaram essas pedras aí, mas até hoje não acabaram de fazer o serviço. Aí ficou desse jeito aí. E antigamente o que acontecia é que você não tinha esse problema, né? Que o rio aqui dava 5 metros. Hoje dá 1 metro, 1 metro e pouco de água. E aqueles barcos que vocês estão vendo lá, não sei se dá para filmar. Aquilo ali está tudo enterrado, tem vários barcos ali, tudo enterrado, sabe o que é aquilo ali? Quebrava na boca da barra. Aí, como ficava difícil consertar, ele botava lá e acabava ali. Ó. Na minha adolescência, a diversão nossa era entrar no mundo e pegar caranguejo, andar de canoa, passear de cavalo, entendeu? Dançar quadrilha, festa de Congo, festa de São Benedito, Santo Antônio, tudo para nós era isso aí, que não existia celular. Celular na nossa época não existia. Então a diversão nossa era isso aí que vocês estão vendo eu falar, porque era muito gostoso, muito tranquilo, todo mundo respeitava um ao outro, graças a meu Pai Celestial, entendeu? Então nossa diversão era isso. Essa aqui vai ser a igreja Rei do Mar, que vai ficar aqui em cima, ó. Faço meus trabalhos de artesanato, reciclando madeiras, pego madeira que o pessoal doa para mim de reforma de barco, vou na maré também aí de manhã, tem dia, reciclo as peças. E eu vim para Nova Almeida em 84. Eu nem conhecia Nova Almeida, fui indicado por uma pessoa que aqui precisava de um marceneiro e o dono da marcenaria mandou que eu viesse já para trabalhar. Saí de Aimorés, onde é minha terra natal. Quando eu vim para aqui, era muito bom, muito assim, não existia, a gente não tinha violência, não tinha nada. Quantas vezes a gente ia lá para Praia Grande para ver um show, uma coisa, voltava de madrugada, tranquilo. Já aconteceu de eu sair daqui e ir para Minas, esquecer a chave na porta da casa, ir para lá, ficar e voltar, e a chave está na porta.
os antigos aqui, as pessoas igual o Zé Bento, que é o do Congo, o Zé Bento, o Nelson, que já faleceu, e era muito bom. A festa do Congo era uma coisa muito boa, muito atraente, todo mundo. Hoje, eu me sinto assim, eu acho o Congo, cada ano que passa, está ficando mais escasso, está ficando difícil. Eu tenho medo disso um dia acabar. Seriamente que eu tenho medo, porque quem viu há 40 anos a festa que tinha aqui e vê hoje, é muito diferente. Meu nome é Jaquivan, sou morador aqui de Nova Almeida há 50 anos e com muito orgulho que eu quero falar dessa linda Nova Almeida, porque é um lugar onde eu nasci, com meus 9 irmãos, minha família. Para mim é um privilégio, para nós que nascemos aqui e moramos aqui. O carnaval aqui de Nova Almeida acontecia assim, quando tinha o Carnaval de Vitória, aqui no Espírito Santo, nós que participava do Carnaval de Nova Almeida, ia lá buscar o material e trazia no caminhão, e aqui, nós que participávamos desse Carnaval Tradição de Nova Almeida, usava aquele material. Até mexia um pouco para diferenciar, e o nosso carnaval saía lindo, com os carros alegóricos, e seus participantes, as baianas, comissão de frente, os destaques. Se eu fosse nascer de novo e pudesse escolher, eu escolheria nossa Nova Almeida, porque eu tive uma juventude muito linda aqui, que foi na Praça desses Pescadores, subindo nos barcos, brincando na praia, nesse lindo rio Reis Mago, e indo com os amigos pegar ouriço. Tudo tinha isso de bom aqui em Nova Almeida e ainda tem. As festas, dia 20 de São Sebastião, minha avó botava o ensino do Palermo, vestida de branquinho, era tradição. Então, é muitas coisas boas que Nova Almeida tem, e para mostrar para todos que vêm de fora. Eu conheci Nova Almeida através de uma família que veio passar o verão aqui. Eu vim passear em Nova Almeida e me apaixonei. Eu vou morar aqui, dá o que der. E na época eu morava em Eldorado, né? Vim de Minas para cá com 3 crianças, depois adquiri mais 3, fiquei com 6. E todos 2 casamento não deu certo, acabei ficando com 6 filhos sozinha, né? Sou mãe e vó atípica. Tenho uma filha com 43 anos que necessitava do iodo do mar, e Deus me presenteou com essa linda Nova Almeida. Conheci o Parque das Gaivotas através de pessoas que já partiram dessa vida para melhor, e deixou um legado, né? Era dar continuidade ao que nós começamos, assentando 600 famílias, morando embaixo de lona. Fui funcionária pública, né? Nesse período eu tomei posse da planta de Nova Almeida, do Parque das Gaivotas, que era um loteamento denominado para o Luciano Marques do Rosário. Espólio, que ele não era mais vivo, era espólio. E aí nós tomamos posse, porque muitas pessoas vinham, compravam seus terrenos, embora, não abandonava, não tinha nada aqui, né? Nova Almeida era uma ilha, era uma aldeia, não tinha nada. E aí a gente começou a nossa trajetória. Não tinha água, não tinha luz, não tinha ônibus, não tinha escola. E eu iniciei como vice-presidente do bairro. Nós criamos a Associação de Plantadores, depois fundamos a Associação de Moradores, que é hoje Parque das Gaivotas de Santa Fé. Fui presidente durante 3 mandatos, e nesse período nós fizemos muitas reuniões, muita festividade para arrecadar recurso, para fazer Natal das Crianças, para fazer o Dia das Mães. E foram muita luta, muita morte, muita contenda, muito disse-me-disse, muito proprietário que parecia dono e vinha cá só para brigar, porque o bairro começou a tomar vida. Né? Hoje nós temos um bairro com 35 ruas e 3 avenidas, que é a Avenida A, Beira Rio, e a Avenida São Roque do Canaã. Hoje, com 33 anos de bairro, nós já conquistamos drenagem, pavimentação, ônibus, escola, CEMEI, campo de futebol, e sabemos que tem muito mais para se conquistar, mas tudo uma história de luta, tudo uma conquista grande. Aqui nasceram grandes talentos, né? Como a Nanda Produções, é fruto do Gaivota, né? Nós temos pessoas que saíram daqui formados, advogados, médicos. A ocupação,
que era considerada favela, hoje é um bairro com escrituras, título de propriedade. Tudo planejado, a gente sonhava com isso todos os dias. Garantir o direito de moradia para todos. A gente conquistou muita coisa. Eu sinto mãe de Gaivota. Eu sinto mãe, sinto vó das crianças que nasceram aqui. E digo, não deixa morrer as esperanças nem os nossos sonhos. Quando nós viemos para cá, que eu conheci Nova Almeida, Nova Almeida não tinha aquela praça dos pescadores, ali era tudo rio. O rio vinha até só tinha uma estradinha que passava ali perto onde tem o Armazém Novo Mundo, que fala que era, a gente chamava do Armazém do Zeca Batata, que ele já até faleceu, né? Que hoje tem a filha dele lá que está cuidando, a Estela. Tinha só aquela ruazinha ali, subindo no morro, ali na igreja também não tinha rua, não tinha nada, a gente subia, tinha uns caminhozinhos no meio do mato, assim, tipo essas caminhozinhas que tem na roça, né? Que a gente subia para ir para a igreja Reis Magos, lá era tudo mata, sem grama, assim, mato sem grama, né? Para ir visitar a igreja, era tudo muito, muito antigo mesmo, muito rústico. Nova Almeida não tinha aquela ponte nova também, só os ônibus passavam na ponte velha, aquela ponte de madeira, a gente morria de medo quando a gente estava passando a ponte balançava. A gente morria de medo da ponte quebrar, a gente cair dentro do rio, meu Deus do céu, era um sufoco. E a gente comprava tudo ali no armazém, só tinha aquele Armazém Novo Mundo, não tinha aquele supermercado Noroeste, não tinha nada aqui. Era a ruazinha mesmo, a vila antiga mesmo, era uma vila de pescador mesmo, né? Não tinha benfeitoria nenhuma. Eu lembro que a gente só não tinha um posto médico, era lá perto, só tinha o Colégio Virgílio Pereira. Tinha o Colégio Virgílio Pereira lá embaixo, quando os meus meninos foram estudar, quando nós viemos. E tinha só que o postinho também era lá perto, atrás do Virgílio Pereira, um postinho médico também, que quase não tinha médico, tinha o doutor Milton. Na época eu lembro, doutor Milton, um médico velhinho que tinha, mas muito bom ele, graças a Deus, era um velhinho, mas ele receitava os remédios na medida. Sou filho de doutor Milton, Davi, com muito orgulho. Papai é filho de Cachoeiro Itapemirim e estudou e formou no Rio de Janeiro, na antiga UEG, né? Antes era a Universidade do Estado da Guanabara, hoje é o UERJ. E o pai formou lá e começou a trabalhar lá. Pegou muita experiência lá no Rio de Janeiro, naqueles ambulatórios, né? Ele fazia a clínica lá e lá ele distribuía 60 fichas para poder ir embora, que nós morávamos no Flamengo, no Rio de Janeiro. Nós morávamos lá na cidade. Porque senão o chamado não ia deixar nem ele dormir lá, né? Ele atendia 60 consultas ali, em Bariê, e um dos pacientes dele, ilustre, Mané Garrincha, morava lá próximo de Bariê. O Mané Garrincha, ele chegava lá, não tinha mais ficha para ele ser atendido. Então eu era garoto, né? Ele me pegava na mão, me levava próximo lá para mim tomar um refrigerante. Na época era Crush, Grapete, hoje não tem mais. Me levava para tomar um refrigerante e quando dava meio-dia, a hora que o pai ia almoçar, ia me pegar e consultava ele. O pai já ia com estetoscópio, aparelho de pressão, para consultar ele. Então ele driblava as 60 consultas lá. E era atendido ao meio-dia, por aí, nesse horário, lá no bar. Lá. Então esse é um fato interessante. E outro fato interessante é que quando o pai estava aqui, já tínhamos rodado Colatina, Nova Venécia, nós moramos nessas cidades aí, né? E quando nós viemos parar aqui, o pessoal vinha de Kombi, eles fechavam lá de Imbari, eles fechavam a Kombi, vinha 10, 12 pessoas na Kombi para ser atendido aqui por papai.
Eles acostumaram tanto com o atendimento de papai que eles vinham para ser atendido aqui. Vinham lá do estado do Rio para ser atendido pelo pai aqui em Nova Almeida. Acabou que ele, quando chegou assim próximo dos 50, 60 anos, resolveu, em 1980, resolveu morar aqui em Nova Almeida, porque quando moramos em Colatina, ele comprou uma propriedade aqui de terra, né, aqui próximo de Santa Rosa, e aí ele conheceu Nova Almeida, que ele vinha do Rio para cá, dormia aqui em cima do hotel ali do Miguel, no hotel do Miguel ali, em cima do Zeca Batata. Ele dormia ali, pernoitava ali para o sábado de manhã ir para a propriedade. Então ele acabou gostando de Nova Almeida, né, e acabou comprando um terreno aqui e construiu a casa dele, a gente passou a morar aqui. Isso em 1982, 82. E eu formei no Rio de Janeiro e vim para cá, papai já estava aqui. Então eu conheço Nova Almeida de 1980 para cá, né? Não conheço a história anterior, mas a vila de Nova Almeida ali é uma vila muito bonita, a praça de Nova Almeida é muito bonita, e eu conheci ali, ainda não tinha aquele enrocamento, que na época foi o prefeito Mota que fez aquele enrocamento da praça. Ela era bem estreitinha, a água batia quase cá na via, né, na rua, ali próximo da padaria, a água batia ali. E na época eu trabalhei na prefeitura da Serra e foi na época que o prefeito Mota fez aquele enrocamento lá e fez aquela pracinha, que hoje é a Praça dos Pescadores, né? Que está muito bonita, muito bem cuidada pelo prefeito atual. Os prefeitos ali sempre colocaram bastante, deram bastante apoio para estar sempre renovando aquela praça, né? Está muito bonita hoje. E o pai, ele trabalhou como médico, né? O pai começou ele formou como clínico geral lá no Rio de Janeiro, e quando ele, aqui em Nova Almeida, que ele estava morando aqui, ele fez também um curso de cardiologia e traumatologia. Então o papai, e aqui em Nova Almeida, ele já estava naquela etapa da vida que você não faz muita questão, né? E ele fez muita caridade aqui pro pessoal, né? E o pessoal homenageou ele com o nome dessa avenida aqui e com o nome da unidade de saúde aqui na Rua Colatina também. Hoje não está com a placa lá, mas homenagearam ele também naquela unidade lá com o nome dele. E é essa avenida aqui, Dr. Milton Davi, porque ele atendia sempre as pessoas aqui, não se importava de receber, né? Que os humildes não tinham, né, como receber. Inclusive meu pai, ele falava na época que Nova Almeida deveria ter uma UPA mesmo, um pronto atendimento mesmo, para antes de chegar, o paciente demora para chegar em Jacaraípe ou em Laranjeiras, que aqui nas cabeceiras, ele falava que nas cabeceiras do município deveria ter um pronto atendimento mesmo, para socorrer as pessoas daqui, né? E é isso. Aí os pescadores, na época, se reuniram e fizeram uma lista no falecimento de papai. Ele faleceu em 2002, e fizeram uma lista, correram uma lista para homenagear ele com o nome da avenida. Então sou muito grato aos pescadores também, à nossa comunidade, né, que homenageou o papai, né, em gratidão aos serviços que ele elaborou aqui em Nova Almeida. Que os pescadores, no dia do sepultamento de papai, né, eles estavam subindo ali aquela ladeira menos íngreme, né, aqui pelo Zeca Batata, ali, né, no Miguel, no hotel do Miguel ali, estavam subindo por ali,
E eu tentei pegar na alça do caixão e eles não deixaram, falaram não, aqui quem vai levar somos nós, pode ficar quietinho aí. Não deixaram a gente, filho, carregar. Porque é esforço, né? Então eles falaram não, pode deixar que aqui a gente vai levar. E levaram o pai até o cemitério, o corpo de papai até o cemitério. Então eles têm essa gratidão, né? Essa gratidão pelo trabalho que o pai executou aqui em Nova Almeida. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor, vai. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Nossa cultura é essa aqui, nós vivemos disso aqui. Muitas vezes dá muito, às vezes dá pouco, como está dando aqui. Aqui tem filho, tem pai, e a gente vive isso aqui. Teve muito tempo que deu muito peixe aqui. Hoje a gente está vivendo assim, a gente trabalha desse jeito aí, ó. E do jeito que vocês estão vendo aí, a gente vive disso aqui. Eu pesco desde quando eu tinha meus 16 anos, grávida já de Lohane. Meu ex-esposo Carlos Augusto Vicente de Santos é pescador de Nova Almeida. Meu ex-sogro Darli Vicente dos Santos, também pescador. Seus filhos Elimara, Mamara, Carlos Augusto, Carlos Vicente, todos nós pescadores de Nova Almeida. Temos um legado desde 1990 pescando. Temos muita dificuldade. Tem dia que a gente não pega nada, mas tem dia que a rede vem cheia. É um tempo favorável, bom, somos todos amigos, gostamos de estar sempre aqui na praia. É uma família muito grande. Nós, todo mundo junto aqui, vivenciando isso. Antigamente pegávamos 4, 5 carrocinhas de peixe. Hoje não conseguimos pegar nem 4 caixas de peixe mais, porque está difícil. O rio e o mar já não são mais os mesmos. E daqui a pouco, talvez, não teremos mais nenhuma espécie de peixe para pescar. Mas a satisfação é grande de estar aqui, de fazer o que a gente gosta, né? É família, né? O mar é bênção na nossa vida. São, assim, coisas que a gente gosta de fazer, estar em família, estar entre amigos. É muito bom estar aqui, né? Os pescadores são como uma família muito grande e unida. Estamos aí, nós estamos no mar e assim a gente vai continuar sempre firme e forte, de pai para filho, e vem neto, vem sobrinho, o que for. Então, aquilo que mais me emociona nesse relacionamento com a comunidade de pesca é a capacidade, a resiliência que esse povo tem. Apesar de todas as adversidades, a gente consegue ver gerações e gerações, sabe, com compromisso de sobreviver, de passar para as outras gerações os saberes, os conhecimentos relacionados à pesca. Então, aqueles valores de família, sabe, as coisas que não estão muito na moda hoje em dia, mas apesar de toda a dificuldade, às vezes nível de escolaridade nenhum, mas os caras têm essa resiliência, aquela coisa de aguentar firme, de ser, sabe, o alicerce da casa, de ser o homem que sustenta, e essa coisa de estar colaborando um com o outro, sabe? Então, assim, é uma coisa bastante interessante que a gente às vezes perde na nossa sociedade, quando a gente vai na busca pelo nosso pão aí, muitas vezes feroz, sem olhar para o lado, sem olhar muito para a questão ética. Existe uma ética aqui na pesca, sabe? A gente às vezes está lá, não tem um bom relacionamento, mas de repente você se depara com alguém lá no mar em situação difícil, a gente peça aquele socorro. Existe uma paixão no nosso coração quando você resgata uma vida, quando você ajuda um companheiro, quando você desvira um barco, quando você socorre alguém na boca de barra. Então, eu vivo essa realidade com esses meninos. E hoje eu me sinto assim, gratificado porque eu posso praticar, não só no discurso, mas a gente, durante toda a vida, a gente vem ajudando o outro, Ivan, um companheiro, tem muitos outros aí que a gente é parceiro para toda a obra. E isso é gratificante, sabe? Me deixa assim, me faz crescer como ser humano, esse relacionamento com esse povo, com essa comunidade. Muitas vezes não somos bem vistos, né? Porque a gente às vezes entra num ônibus mal cheiroso, vem de 10 dias de pesca, então a gente sabe de tudo isso, mas a gente não nega a nossa profissão, sabe? Aquela época que eu comecei a pescar com meu pai, eu tinha a idade de 12 anos, e naquela época não existia embarcações como temos hoje. Era embarcação a remo, era canoa, meu pai saía para o alto mar, ele mais 4 companheiros, dos pescadores antigos, e
Era remo, ia para fora, andava 2, 3 horas a remo. E aquele sofrimento, remando para lá para cá. Sempre eles viam muito tubarão, naquela época dava muito tubarão grande. Agora não dá, agora está escassa a pescaria nossa. Mas naquela época existia aqueles pessoal antigo dele, companheiro, que era Finado Nelson, Garrangel, Finado Ramiro, Seu Venâncio. Então é aquelas canoas, antigamente não existia embarcação, só canoa, só remo. E matava muitos peixes, graças a Deus, matava muitos peixes. Naquela época dava muito peixe, ele costuma botava rede na praia, era na canoa, e pegava muito peixe. E assim aconteceu a vida da gente também. Eu aqui comecei a trabalhar, dar aula no Leonor, do Leonor eu fui professor no Julito fui diretor, no diretor convivemos com vários professores importantes, várias pessoas da cultura local também, que a gente conviveu naquele período, o mestre Zé Bento, Teodorico Boa Morte, que veio para cá, que teve um legado importante aqui, outros artistas locais aqui também, como Nadils, que foi um pintor exemplar, na educação, grandes professores que tiveram sua marca, como Dona Ivone, professores como Dom Guilmar Bulhões, professores como Dona Lourdinho, Dona Infantina, Dona Zoloca, que carrega o nome, Dona Guilmar também carrega o nome de 2 Seimês, são 2 escolas, Dona Julite, que foi professora ainda em vida, pôde ver uma escola com o nome dela aqui em Nova Almeida. Assim como algumas pessoas importantes, minha amiga Suzete, que foi minha coordenadora lá na Escola Julite, e demais professores, se citarmos, nós vamos citar várias pessoas importantes. Darcy Bulhões foi talvez o cara mais ligado à cultura local, que desenvolveu o esporte, né? Nova Almeida, um grande time, jogadores que surgiram aqui, quase que chegaram a grandes clubes, como chamado João Ratão, Altino, que muita gente conheceu como Aquino, depois alguns jogadores que atualmente atuam, que fazem essa parte. E assim, se a gente for narrar, se a gente for colocar, a vida da gente era aquela vida muito gostosa, muito pacata, de onde hoje muita coisa é preservada, se pegar todas as pessoas do passado como pessoas que vieram desde a época que houve tráfico de escravos para o Brasil, que ainda permanecem, tem famílias de gente de Dona Belinha aqui, de seu Chico Correia, as bandas de Congo, que em Nova Almeida eram 2 importantes, seu Didil, que o nome dele é Joaquim Pereira, que foi talvez um dos marcos importantes da política e da história cultural de Nova Almeida. Foi quem uniu as 2 bandas de Congo, quem tinha as canoas de pesca aqui de arrastão. E assim, Nova Almeida hoje, ela tem e agradece muito a toda a história anterior que vem trazendo ela. Porque de apenas uma aldeia simples que surgiu em 1557, hoje é talvez eu considero um dos distritos mais importantes, principalmente na cultura do nosso estado e na cultura do nosso município. Foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor, vai. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Seus olhos sem noite de lua, até parece o encanto. São Sebastião tá mandando eu te convido pra sair, você só quer se divertir. Meu peito parece um tambor, eu posso não ser pescador, mas vou te botar na minha rede. Então, foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Foi na puxada de rede que o mar me presenteou. Fiquei com fome e com sede, pois foi na puxada de rede que eu trouxe meu amor. Aí, quem chegou aí, ó? Pescadora. Olha aí, ó. Desculpa falar que chegou uma pescadora agora aí, ó.
Essa daqui não é de brincadeira, não. Essa aí não é de brincadeira, não. Ela chegou aí, ó. Chegou aí, ó. Poxa vida. Aqui eu falo a verdade pra você, tá? Rapaz. Essa daqui ninguém tira. Essa daqui é mulher peixe, é sereia nossa. Onde tá, a gente tá junto. Menino. Seja aqui, seja ali, seja daquele de lá. Rapaz. Essa daqui é guerreiro também. Menina, eu falei, não vou mais pescar, não. Joguei até meu chapéu fora. Aí, Hoje Nanda falou. É. Hoje Nanda, Aqui você... é de várias gerações, já pesquei com geração dos pais Aqui dele, é. agora geração dos filhos. Aí, Ó, ó. meu chapéu de pescador trouxe aqui de improviso. Hein? Joguei meu chapéu fora, menino. Olha lá. Ei, é mulher o quê? Tá igual aqui, ó. É mulher. Ai. Pode ser sereia, mulher peixe. Eu abri caminho pra mulherada, Aí, né? ó, tô falando aí. Como é bom ter vida pra viver, como é bom ter força pra cantar, enche o peito de esperança, olhando as águas do mar. Como é bom ter vida pra viver, como é bom ter força pra cantar, enche o peito de esperança, olhando as águas do mar. Esse aqui, talvez, é o único registro vivo que tem na história local de Nova Almeida. Esse livro, quando Dom Pedro esteve em Nova Almeida, visitando Nova Almeida, em fevereiro de 1860, recebido por uma comitiva, e pernoitou em Nova Almeida, ele convidou na noite. Primeiro, existia ainda um dicionário manuscrito, tudo em Tupi-Guarani, que era a língua que foi falada há muito tempo junto com o nosso português, e uma outra língua importante que foi proibida, Tupi-Guarani, foi falada a língua brasílica. A língua brasílica é aquela língua formada por termos criados pela própria comunidade, né? E esse livro, à noite, quando ainda Dom Pedro conversando com o professor José Maria Mercier, que era professor de pequenas letras e presidente da Câmara Municipal, porque não tinha figura de prefeito na época, o presidente da Câmara é quem comandava o município. Pediu que ele fizesse um relato, se ele teria condição de fazer um relato da história de Nova Almeida, desde Iapará até a vila de Nova Almeida. Ele falou que tinha um resgate enorme de documentos, porque devido a um vândalo ter fugido, porque a igreja funcionou como igreja, funcionou como escola, funcionou como Câmara, Paço Municipal, que é Câmara, e funcionou como cadeia. E ele, se desligando, conseguindo fugir ali, ele acabou rasgando, extraviando alguns documentos. Ele juntou ainda o que restava e escreveu, desde a vinda de Braz Lourenço, desde a criação do então Vila, para depois criar o município, ele colocou tudo nesse livro e aqui estão colocados nele tudo manuscrito, tudo escrito à mão, a caneta, a pena. Ele colocou tudo que tinha de documentos, todos os projetos que foram feitos, realizados, e também o que historicamente está colocado nessa fala da gente. Ele, na verdade, é da nossa família, ligado à nossa família, e esse livro ficou de presente. Na verdade, esses escritos ficaram para um primo meu, e ele passou para mim, honrosamente me passou para mim, porque ele sabia que eu contava essas histórias, e também anexado algumas coisas relacionadas a todo o acompanhamento da vila, ou seja, aqui tem o censo da vila, aqui tem a quantidade de pessoas que tinham naquele momento, em 1860, quantos casados, quantos solteiros, mulheres, homens, crianças, índios, negros, brancos, portugueses, estrangeiros, tudo tem aqui anotado. Então, essa, de fato, é a grande relíquia que a gente tem para esse documentário, para essa história aqui em Nova Almeida. E, para complementar, meu tio-avô, que é irmão do meu avô por parte da minha mãe, foi intendente por 2 mandatos na igreja de Nova Almeida, quando ela funcionava assim, como paço municipal. E até que a comarca fosse definitivamente levada para Fundão, onde, de fato, Nova Almeida
como eu já contei anteriormente, foi parar como 5º distrito do município de Serra. Temos o histórico que a igreja foi fundada em 1943, ali no centro de Nova Almeida, naquela rua que fica atrás da padaria Resmar, e pelo pastor Valdomiro Martins, um grupo aproximadamente de 8 pessoas vieram fundar a igreja. E em 1957, no dia 27 de agosto também, até inclusive coincidiu, em 1957 foi quando teve aqui, foi lançada a pedra fundamental aqui da igreja. Segundo tivemos relatos, documentário, que foi acompanhado por 1.500 pessoas, houve um grande batismo aqui na praia. Alô, como vai? Tudo bem? Você quer ter mensagem para onde? Para quem? Qual é o endereço? Qual o motivo? Aniversário, reconciliação? Qual o problema?